E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Foi com a irreverência de sempre, mas também com um toque de emoção, que Daverson confirmou oficialmente a sua chegada ao Vasco da Gama. O anúncio pegou muita gente de surpresa, não porque não houvesse rumores, mas porque, até então, tudo parecia incerto, um típico vem ou não vem do futebol brasileiro. Mas agora é oficial. O atacante, conhecido por sua personalidade vibrante e pelos gols decisivos, vestirá a camisa Cruz Maltina na sequência da temporada. A confirmação veio através das redes sociais do jogador, que apareceu com um sorriso largo de sempre e uma fala carregada de entusiasmo. Para os vascaínos, a notícia representa mais do que apenas uma contratação. É a chegada de um personagem que promete mexer com o ambiente, com os bastidores e com o coração da torcida. Depois de temporadas de altos e baixos, o Vasco aposta em Daverson não só pelos gols, mas também pela energia que ele imprime dentro e fora de campo. Daverson é um daqueles jogadores que você ama ou odeia, mas não dá para ignorar. Ele já passou por diversos clubes no Brasil e na Europa, sempre deixando uma marca, seja com gols decisivos, seja com entrevistas inusitadas ou com comemorações pra lá de criativas. No Palmeiras, por exemplo, ele se tornou herói de título brasileiro, marcando gol em final e provocando rivais com seu estilo provocador. No Cuiabá, mostrou que ainda tinha lenha para queimar, sendo o principal nome da equipe por 2 temporadas consecutivas. Agora, ele chega ao Vasco com uma responsabilidade diferente. Não é mais o jovem promissor, tampouco o atacante de clube campeão. Ele é o cara que vem para liderar, para sacudir o vestiário e, acima de tudo, ajudar o Vasco a reencontrar seu lugar de protagonismo no futebol nacional. Para isso, ele terá que mostrar que seu estilo irreverente pode conviver com a seriedade que o momento exige, e não há dúvida de que o Vasco precisa disso, de alguém que contagie, que desafie, que provoque reações, que tire o clube da inércia. A temporada vem sendo complicada, com um elenco que parece oscilar entre o promissor e o frustrante, com atuações que empolgam num jogo e decepcionam no outro. A chegada de Daverson, nesse contexto, é quase uma injeção de ânimo num grupo que, por vezes, parece carecer de voz, de comando dentro de campo. Com sua experiência, o atacante pode ser esse ponto de desequilíbrio que o Vasco tanto procura. Mas claro, junto com o impacto emocional, vem também a exigência de desempenho técnico. Não adianta apenas falar, é preciso jogar, é preciso decidir. E é nisso que os torcedores estão apostando, no Daverson goleador, no Daverson decisivo, no Daverson que resolve jogo grande com um toque ou uma cabeçada improvável, daquele jeito só dele. A identificação do jogador com o clube também chama a atenção. No vídeo de anúncio, Daverson disse que o Vasco é um time de alma, de camisa pesada, e que ele sempre sonhou em jogar em São Januário. Claro, frases como essas fazem parte do pacote tradicional de qualquer contratação. Mas com Daverson soa diferente. Há uma espontaneidade no jeito como ele fala, uma autenticidade que acaba convencendo até os mais céticos. E o torcedor vascaíno, que é exigente, mas também extremamente apaixonado, já começa a comprar a ideia. Em poucas horas, o nome do jogador esteve entre os mais comentados nas redes sociais, com mensagens que misturavam apoio, empolgação e, claro, aquele receio natural de quem já sofreu demais com falsas promessas. Mas com Daverson parece haver algo de diferente. Ele chega com fome, com vontade, com gana de provar que ainda pode ser protagonista em um clube gigante. Outro ponto que chama a atenção nessa negociação é o momento em que ela acontece. O Vasco vive um processo de reconstrução, dentro e fora de campo. A SAF trouxe investimentos, estrutura, mas o resultado ainda não apareceu com a força esperada. O time ainda luta contra a desconfiança, contra a instabilidade e muitas vezes contra ele mesmo. E nesse cenário, ter um jogador com o perfil de Daverson pode ser fundamental. Ele não é o tipo que se esconde, que sente pressão ou que se acomoda. Pelo contrário, é nos momentos mais tensos que ele costuma crescer.
E é justamente disso que o Vasco precisa agora, de jogadores que chamem a responsabilidade, que vibrem, que provoquem o adversário. Mas, acima de tudo, que inspirem os companheiros. Daverson pode ser esse cara, e se ele conseguir entregar isso, a torcida cruzmaltina vai abraçá-lo de uma forma que só o Caldeirão de São Januário sabe fazer. A diretoria, por sua vez, trata a contratação como estratégica. Internamente, a análise é que o elenco precisava de mais personalidade no setor ofensivo. Com jogadores jovens e outros que ainda tentam se firmar, o Vasco carecia de uma figura que não apenas finalizasse jogadas, mas que também liderasse dentro de campo. Daverson, com seus 33 anos, chega como esse nome. E mais, é um jogador acostumado com jogos grandes, com decisões, com pressão. Isso, segundo fontes ligadas ao clube, foi decisivo para o acerto. O contrato, ao que tudo indica, terá metas de produtividade, o que também mostra que há um acordo baseado em confiança mútua. Se ele entregar como se espera, o vínculo pode ser estendido. Caso contrário, a saída será natural. Mas, pelo tom da apresentação e pelas palavras do atacante, não parece que ele esteja vindo só para passar. Daverson quer deixar sua marca em São Januário. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão no vestiário também foi imediata. Alguns jogadores do elenco atual já se manifestaram publicamente, dando boas-vindas e destacando a energia que Daverson costuma levar por onde passa. O técnico também parece empolgado com a possibilidade de utilizar um atacante com esse perfil. O Vasco tem tido dificuldade em transformar domínio de posse de bola em chances reais de gol. E a presença de um finalizador como Daverson pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça? Além disso, sua movimentação, que mescla força física com inteligência de posicionamento, tende a abrir espaço para os meias atacarem mais a área. Com isso, o time pode ganhar alternativas ofensivas importantes. Mas talvez o maior impacto mesmo esteja fora das quatro linhas. A competitividade nos treinos deve aumentar, a pressão por resultados tende a crescer e a cobrança interna por entrega, por atitude, por comprometimento, deve subir de patamar com um jogador como ele no elenco. Claro que haverá desafios. Daverson não é um jogador fácil de administrar. Ele tem um temperamento forte, fala o que pensa, reage de forma intensa às críticas e nem sempre lida bem com a reserva ou com mudanças táticas que o deixem fora da zona de protagonismo. Mas o Vasco está ciente disso. A comissão técnica sabe que terá que gerir não apenas o atleta, mas também a figura midiática que ele representa. E isso pode ser positivo, desde que bem conduzido. O clube precisa de barulho, mas de um barulho que empurre o time para frente. Se canalizar a energia de Daverson da forma certa, o Vasco tem tudo para colher bons frutos. E o jogador, por sua vez, sabe que esse pode ser um dos últimos grandes desafios da carreira. Ele já não é mais um garoto. Está diante de uma chance rara de virar ídolo num clube que vive de paixões intensas e memórias eternas. A torcida, como era de se esperar, já começou a se mobilizar. As lojas oficiais do clube registraram aumento nas buscas por camisas com o nome do novo reforço. Os torcedores mais jovens que cresceram acompanhando as loucuras e os gols de Daverson pela TV estão empolgados com a possibilidade de vê-lo ao vivo, de perto, vestindo o manto cruzmaltino. E os mais velhos, mesmo com o pé atrás, reconhecem que ele tem algo que poucos atacantes hoje oferecem: presença! Seja pela entrega em campo, pelas entrevistas ou pela forma como se conecta com a arquibancada, Daverson tem uma capacidade rara de mobilizar emoções. E isso no futebol de hoje vale muito. Em tempos em que muitos jogadores se escondem atrás de discursos prontos e gestos calculados, o novo reforço vascaíno é quase um respiro de autenticidade. E o torcedor reconhece isso. Talvez por isso a recepção, mesmo com dúvidas, tenha sido tão calorosa. Agora resta o mais difícil: transformar expectativa em resultado. Daverson terá que mostrar em campo que ainda tem a capacidade de decidir jogos, de liderar um ataque, de carregar um clube nas costas se for preciso. E o Vasco precisa fazer sua parte, montar um time competitivo que saiba utilizar o que ele tem de melhor:
A história começa agora e ela pode ser intensa, porque Daverson não é um jogador comum e o Vasco nunca foi um clube comum. É uma união que promete emoção, polêmicas, gols improváveis e, com sorte, grandes vitórias. O que vem por aí ninguém sabe, mas uma coisa é certa. A chegada de Daverson ao Vasco da Gama já entrou para a lista dos grandes acontecimentos da temporada. E se tem uma coisa que o futebol nos ensina é que quando se mistura talento com paixão, o resultado pode ser explosivo. Prepare-se, torcedor vascaíno. O show vai começar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.